Quase todas as cidades do Brasil têm cemitérios, mas na maioria absoluta dos casos, esses ambientes não seguem as especificações técnicas mínimas exigidas por lei, o que significa risco para a saúde da população. No programa de hoje, vamos saber quais são os cuidados mais importantes para construir ou administrar cemitérios públicos e particulares. Viver e morrer. Assim tem sido desde o início dos tempos. Assim se resolve o mais importante de todos os ciclos da natureza. Quando cessa a vida física, é preciso dar um destino ao corpo. A cremação é uma das opções. Existem hoje no Brasil 25 crematórios em funcionamento. Mas para a maioria dos brasileiros, a preferência tem sido pelo enterro. São aproximadamente 1 milhão de óbitos por ano. É preciso abrir espaço nas cidades para os que se vão. Lesiro Marques da Silva é um dos maiores especialistas em impactos ambientais causados por cemitérios no Brasil. Geólogo, professor da Universidade São Judas Tadeu, ele já pesquisou mais de 740 cemitérios diferentes em todo o país e chegou a algumas conclusões importantes. Professor, por que os cemitérios demandam cuidados especiais? Eles demandam cuidados especiais como qualquer outro tipo de depósito de resíduos sólidos que contenham matéria orgânica. Matéria orgânica, como vocês sabem, toda a matéria, toda uma série de compostos da cadeia do carbono e do hidrogênio que compõem os seres vivos, tanto os vegetais como os animais. Nós temos, então, um arcabouço físico, desde os ossos até a pele, constituído por matéria orgânica. Quando a pessoa falece, essa matéria orgânica, assim como uma árvore, assim como um animal, ela se decompõe. E nessa decomposição são gerados compostos que são nocivos aos seres vivos, desde que entrem em contato, por exemplo, com água, que poluam a atmosfera ou que poluam até alimentos. Nesse sentido, é possível então comparar, do ponto de vista da matéria orgânica, um aterro sanitário de lixo e um cemitério. Sim, os cadáveres são resíduos sólidos, como são os resíduos sólidos de um aterro sanitário. Sendo que um cemitério tem um potencial. Veja bem, eu digo potencial. Nem todo cemitério polui, mas todo cemitério tem um potencial de poluição. O potencial de poluição do cemitério é muito maior que um aterro sanitário. Porque nós, seres vivos, não só pelos produtos da nossa decomposição, que são semelhantes a um depósito de outros produtos, de outras matérias orgânicas, mas que nós temos dentro de nós uma microfauna e uma microflora de micróbios, bactérias, vírus, que são bastante deletérios, que são muito perigosos para a saúde pública. A questão das águas subterrâneas. Sim, é um ponto vital. Você no cemitério, você tem que ter uma proteção muito grande para o lençol freático, que é um manancial de água subterrânea. O corpo vai liberando um líquido complexo, o famoso, né, o chorume, que tantos falam. Esse líquido, ele é composto de 60% de água, ele tem 30% de sais minerais e 10% de substâncias orgânicas biodegradáveis. Essas substâncias orgânicas biodegradáveis formam um meio de cultura muito grande para bactérias e vírus. E é aí é que mora o perigo. Como ele é muito solúvel na água, se o cemitério, se o jazigo, se os túmulos são mal construídos ou são construídos de uma forma inadequada, mal locados no terreno, esse líquido da decomposição, ele pode entrar em contato com o lençol freático. E ele se dilui rapidamente, e como o lençol freático tem um movimento, então forma-se um tipo de uma mancha de contaminação, chama-se pluma de poluição, que se espalha a longas distâncias, a quilômetros de distância do cemitério. Que tipo de doenças decorrem da contaminação da água com essa substância? Todas as chamadas infectocontagiosas tipo 4,
com transmissão hídrica. Poliomielite, tuberculose, gangrena espumosa. Para eliminar o risco de contaminação, a legislação brasileira determina que a distância mínima do lençol freático para o fundo do jazigo seja de 1,5 m. Essa distância não é um número sacado do bolsinho do colete, nem cabalístico. Isso foi fruto de uma série de estudos em que se observou qual era a transmissibilidade de um micro-organismo no sentido vertical e no sentido horizontal. Então, todos os ensaios que foram feitos em colunas de solo, com inóculos, etc., mostraram que após 1,20 m, todos esses micro-organismos desaparecem do fluxo das águas decíduas, da água que vai se infiltrando rumo ao lençol. Por exemplo, uma chuva que bateu, a água infiltrou, ela caminha para o lençol freático, nesse caminho ela pode lavar esse necrochorume que escapou eventualmente de um túmulo e poderia atingir o lençol freático. Porém, ao permear o solo, basta 1,20 m para que esses micro-organismos desapareçam. O que antes ficava longe agora parece cercado de prédios. Em Curitiba, como nos principais centros urbanos do país, os cemitérios foram envolvidos pela cidade. Para quem mora nesses bairros, a vizinhança nunca foi problema, mas há algum tempo, com a crescente preocupação ambiental, uma pergunta começou a ser repetida. Hoje, cemitério é um problema para a cidade? Cemitério é necessário, mas necessário também é que se faça um sistema de controle e aplique as medidas para que nós não tenhamos a certeza de que ele não venha contaminar o nosso lençol freático, né? Então, chamar de problema seria uma irresponsabilidade, porque hoje nós temos soluções tecnológicas para poder realmente reverter as situações negativas. É o que nós estamos fazendo aqui em Curitiba. E há 9 anos, essa tal tecnologia começou a ser usada aqui. Todos os cemitérios são monitorados para saber se existe contaminação das águas subterrâneas. Bom, esse daqui é um dos 9 pontos de coleta que tem nesse cemitério onde a gente está. E essa parte aqui é exatamente a parte mais importante do processo de controle para ver se há contaminação nos cemitérios. É justamente a parte onde se coleta a água. O que você está fazendo aqui, Eduardo? Na verdade, eu estou coletando água para medir o pH e a condutividade, que seria o primeiro passo da amostragem, e em seguida eu vou começar a coletar a água de fato para enviar para os laboratórios. Bom, e esse aqui é o primeiro poço do cemitério. A gente pode ver, aqui está o muro, então o cemitério começa aqui. E por que é importante esse poço aqui, Eduardo? Coletar água daqui. Esse poço aqui é o poço que seria o poço de montante, um poço que não registraria qualquer tipo de interferência em função de vazamento de algum líquido das sepulturas. Então ele estaria livre de qualquer influência desse padrão. O primeiro poço serve de referência. Bom, a gente acompanhou a primeira coleta de água lá no começo do cemitério. Esse daqui já é um poço, a gente pode ver, já fica no meio, mais pro final do cemitério, Dado. No meio do cemitério. E aqui, daí já dá para ter a ideia se tem ou não contaminação. Uma interferência, né, na qualidade da água. O monitoramento é feito trimestralmente, envolvendo a campanha de amostragem, conforme foi visto anteriormente, em cada posto de monitoramento, envolvendo análise de pelo menos mais de 30 parâmetros relacionados com o quê? Com a decomposição dos corpos. Desde 2004, a gente tem um monitoramento mais detalhado, dá uma nota de 0 a 10. O impacto, a gente está dando uma nota 2, ou seja, um impacto muito pequeno. Mas isso não quer dizer que haja pouco trabalho a ser feito. Esse cemitério tem 90 mil túmulos, está em uso há quase 120 anos, desde um tempo em que preocupação ambiental não passava muito pela cabeça das pessoas. Adaptar esse e outros cemitérios de Curitiba que estão na mesma situação pode ser um processo lento e delicado. Luciano, qual que é a dificuldade de se controlar essa contaminação num cemitério tão antigo e tão grande como esse aqui? Bem, como você pode observar, né, o padrão construtivo das gavetas, né, elas não seguem um padrão
Cada família constrói de uma forma que ela acha melhor. Túmulos muito velhos, mal conservados, quebrados. Para aproximar de zero o risco de contaminação, isso precisa mudar. Com a proposta que nós temos que as gavetas têm que obedecer um padrão construtivo de impermeabilização e decaimento, uma inclinação profunda, que o líquido fique condicionado dentro da gaveta, esse problema nós vamos tender a diminuir bastante. Mas os exemplos das dificuldades com cemitérios antigos podem ser incentivo para o planejamento dos novos. Esse aqui tem 13 anos. As medidas mais visíveis são a separação do lixo, o uso da grama, que é cortada para o adubo, mas o mais importante não se vê. Esse aqui, então, é o quê? O sistema de drenagem. Isso, essa é a planta técnica do cemitério, que está dividida em quadras. E cada quadra tem um sistema de drenagem profunda, que leva os líquidos e a água da chuva até o filtro biológico. A construção teve o apoio da Prefeitura de Curitiba. Os estudos duraram 2 anos. O sistema vem funcionando bem. As medições e o controle feitos aqui mostram que não há contaminação, nem do solo, nem da água subterrânea. Esse resultado teve um custo, encareceu em mais de 30% o projeto do cemitério, mas tem seus retornos. Essa preocupação ambiental acabou fazendo diferença para o teu negócio? Fez sim. As pessoas têm um conhecimento que o cemitério tem uma certificação ambiental. E em Curitiba isso também é muito bem divulgado, né? A população gosta de ser ambientalmente correta em Curitiba. Uhum. Mas você acha que isso já é reconhecido da forma que deveria ser? Ou ainda se tem um caminho aí, ou ainda não está do jeito que... Tem-se um caminho a andar, né? E nós temos muita parceria com o setor didático. Então vem universidades, colégios de primeiro grau, cursos de pós-graduação, para conhecer o nosso sistema e fazer trabalhos e divulgar, né, no meio acadêmico. O cemitério, que não causa danos ambientais, é apenas um em Curitiba, mas a fiscalização já acontece em todos. Uma evolução sim, mas que ainda não significa que a situação é a ideal. Nós temos muito para fazer ainda, mas eu digo assim que os passos tomados hoje, com certeza, nos dão não uma luz no fim do túnel, e sim um grande holofote no fim do túnel de que nós vamos poder transformar esses cemitérios em modelos e não em problemas, como você perguntou no início. O poder de contaminação do subsolo, de degradação ambiental é muito grande. Na nossa pesquisa, nesse universo de 740 cemitérios, entre cemitérios particulares e municipais, nós constatamos que 75% dos cemitérios municipais, dos cemitérios públicos, têm problemas de ordem ambiental. Quais são as regras do jogo em território nacional quando o assunto é cemitério? O que está valendo hoje? Em primeiro lugar, você vai ter que provar que o local que você quer construir o cemitério tem condições de receber aqueles cadáveres, aqueles corpos e degradar a matéria orgânica cadavérica de uma forma segura para os seres vivos. Em segundo lugar, você vai ter que ter prescrições construtivas e operacionais adequadas para que não haja a contaminação do binômio solo-lençol freático, principalmente o lençol freático, porque uma vez poluído o subsolo, André, torna-se muito difícil despoluí-lo. A tecnologia que existe hoje, ela é caríssima. E se você tem problemas hoje, nós temos problemas em um país em desenvolvimento, para implementar uma série de coisas necessárias, você imagine você corrigir um problema ambiental. Alguns são insolúveis, você tem casos, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, em que você poluído o subsolo, você não despolui mais. Se o senhor tivesse que listar em tópicos bem objetivos, quais seriam as principais recomendações para gestores, administradores de cemitérios antigos que precisam se ajustar às normas técnicas? Façam um estudo do meio físico, façam uma avaliação hidrogeoambiental e geossanitária, verifique a posição do seu lençol freático, controle a qualidade desse lençol freático na entrada do lençol no cemitério até a saída dele. Verifique se na saída há uma contribuição
dos corpos em decomposição. Significa então que está havendo contaminação. E providencia uma coisa que nós chamamos de remediação do solo, que são várias técnicas simples para prevenir a ocorrência desses problemas. Hoje a gente recomenda sempre a utilização de substâncias oxidantes. Cal virgem, por exemplo. Todo mundo conhece a cal virgem. Não a cal queimada. A cal queimada não tem efeito nenhum, tem que ser a cal virgem. Quando você coloca a cal virgem em contato com o corpo em decomposição, você vai acabar com as bactérias. Em segundo lugar, mantenha os jazigos em boas condições. E faça um cadastro. Tem cemitérios que você vai de 1800 e nada, a coisa não está informatizada ainda. Você vai lá e pega aqueles livros, sabe aqueles livros sebentos, já todo se desfacelando, o papel amarelado. Não há memória. Não há cuidado. Bom, não há registro. Fenômeno nacional, né? A ausência da necessidade de manter a memória, né? Então, não há muito cuidado, na verdade, com esse problema de memória. Todos os cemitérios têm que ter um controle perfeito da data de sepultamento, dados do sepultado, período de sepultamento, data para eventuais exumações, etc. A entrevista foi gravada num dos poucos cemitérios que cumprem a legislação no Brasil. O Parque Jaraguá, na zona oeste de São Paulo, segue o estilo cemitério-jardim. São 11.000 árvores plantadas. As águas subterrâneas são monitoradas e servem para regar o gramado. Tudo é planejado para assegurar o conforto dos visitantes e risco zero de contaminação. Nós estamos agora na parte mais alta do cemitério Parque Jaraguá, na zona oeste de São Paulo, acompanhando de perto as obras de expansão, na verdade a construção de uma nova quadra do cemitério, os jazigos sendo construídos com blocos de concreto como esses daqui. E essa área não foi escolhida por acaso, né, professor? Por que aqui? Bom, em primeiro lugar, pela qualidade excelente do solo, na proporção certa de areia e argila. E, em segundo lugar, dentro do plano diretor do cemitério havia necessidade de uma expansão. Além disso, a topografia, o formato, o modelado do terreno é muito bom e a ventilação é excelente. O que a gente está vendo aqui que atende às normas técnicas que eliminam riscos à saúde ou ao meio ambiente? Bom, em primeiro lugar, a própria construção com blocos de concreto especial, aditivado, ainda com essa vedação externa que vocês veem. Aqui, onde vocês veem, nesse espaço onde serão levantadas as paredes, nós vamos fazer a câmara de troca gasosa para a aeração interna do túmulo, eliminação dos gases da putrefação. A aeração é a possibilidade de ventilar. A ventilação do interior do jazigo para que os gases de putrefação saiam e não causem problemas, nem de mau cheiro, nem de combustão espontânea. Eles saem, mas não alcançam a superfície? Não, eles são absorvidos pelo solo, onde existem bactérias que vão tirar o nitrogênio, fósforo, enxofre e vão fornecer a vegetação. É uma simbiose, é uma troca harmoniosa e vantajosa para ambos. Ou seja, a gente está vendo aqui o que a maioria das pessoas, quando vai a cemitério, não vê. Não vê porque passam por cima do topo. Isso aqui fica enterrado. E isso aqui é o que assegura a boa condição ou a eliminação dos riscos que eu mencionei. Exatamente. Você vai ter, inclusive, dentro dos jazigos, uma manutenção de temperatura ideal para que a decomposição se processe de uma maneira ambiental e de salubridade ideais. No programa de hoje você viu que o Brasil já possui um conjunto de normas técnicas com força de lei federal que regem a construção e a administração dos cemitérios. Mas se essa lei não é cumprida na sua cidade, você deve fazer a diferença cobrando atitude das autoridades competentes. Se você deseja saber mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News. Até a próxima!
Cidades e Soluções.